Então, agora a gente vai finalizar esse bloco falando das medidas de controle para controlar esses quadros alérgicos, né? Para evitar os quadros alérgicos. Então, uma das medidas de controle é focada no quarto da criança. E por mais que assim a gente está falando do ambiente da casa, ele tá na creche, é como se ele estivesse dentro de um quarto grande, que vai ter brinquedo, que vai ter cama, que vai ter tudo isso disponível para ele. Então a gente vai começar conversando sobre alguns cuidados que são de extremamente importante no quarto dessa criança. É importante que o local seja ventilado, ensolarado, né? Que a janela seja ampla. Normalmente as janelas dentro de creche são janelas grandes, compridas, de vidro ou até mesmo de madeira, mas são grandes que eu possa abrir e deixar o ar circular. Aí tem até esse ditado, né? Casa onde o sol entra, não entra médico, porque a gente tem ali a ação natural do sol sobre os objetos que evita o mofo principalmente. Então a gente tem esses pontos, né? Importante. Outra medida é sobre o piso. É muito importante que ele seja liso, de fácil limpeza. Não devemos utilizar, né, ou devemos evitar ao máximo os carpetes, tapetes e cortinas, porque ali são lugares que vai ter o acúmulo de ácaro, que pode ter acúmulo de fezes de barata. Então a gente evita esses objetos. Normalmente os tapetes que a gente tem dentro da creche são aqueles tapetes emborrachados, né? Que é aquele mesmo tapete que a gente tem lá na nossa instituição, que às vezes a gente utilizou para algumas atividades. Então que ele tem uma fácil limpeza, mas nada de plumação nem nada. E é importante que o piso seja fluido e de fácil para poder fazer a limpeza sem que fique grandes acúmulos. Como é esse piso onde tá esse bebê lindo aqui? Sobre os colchões e travesseiros, normalmente, como eu falei para vocês, dentro da creche é esse modelo, né? Esse azulzinho que ele tem esse corino em volta, então tem ali dentro uma espuma, mas ele é recoberto por esse material de fácil limpeza, que é uma. Não chega a ser uma napa, né? Como se fosse um corino mesmo, mas pode ser também utilizado para colchões com napa ou até mesmo algumas capas especiais que são impermeáveis, que pode ser utilizado nos colchões de creche. E normalmente o travesseiro é desse mesmo material ou o travesseiro a criança traz de casa, depende um pouco da rotina da creche. Tem creche que tem o hábito de pedir o travesseirinho para o familiar e tem creche que disponibiliza, né? Então depende um pouco do ritmo de onde vocês forem trabalhar. Outra medida de controle é sobre a textura da face interna. Então é importante que dentro, né, daquele colchão, daquele travesseiro, seja algodão e na face externa seja PVC. Tá ao contrário aqui. PVC ou esses corinos, né, tudo que a gente está conversando aí. E a higienização deles, né, de forma geral, a lavagem mesmo, precisa ser feita em no máximo de 3 em 3 meses. Lembrando que a higienização geral, que é aquela passagem do álcool em gel, a limpeza do colchão, ela é feita de forma diária, como nós já conversamos. Mas quando eu falo assim, é como se fosse uma faxina mesmo, que eu vou fazer toda a lavagem, vou retirar aquelas capas, olhar a condição do colchão interno, né, a parte de dentro, e fazer uma lavagem mesmo. Isso não pode passar de 3 meses. Sem contar a roupa de cama, que o ideal é que seja trocado no máximo uma vez por... no máximo não, né, no mínimo uma vez por semana. Então eu não posso ultrapassar disso. No geral, dentro das creches, né, algumas creches particulares, a gente utiliza a roupa de cama por uma semana e depois a gente manda para os pais, que eles fazem a higienização e devolve na segunda uma roupa de cama limpa que a gente utiliza a semana toda e entrega na sexta. Fica esse fluido em algumas creches particulares. Creches municipais, e assim, eu não sei dizer para vocês como que funciona essa rotina. Tem algumas creches que pode ter convênio com lavanderia e aí resolver tudo de forma interna sem precisar envolver os pais. Então depende um pouco de onde vocês forem trabalhar, mas é importante vocês entenderem que uma roupa de cama não pode ser utilizada mais do que uma semana. A gente também tem creches hoje em dia que não pausa, né? Não para pro final de semana. Então tem que arrumar uma dinâmica de como que vai ser feita as trocas dessas roupas de cama. Tem creche que funciona hoje em dia de segunda a sábado, tem creche que funciona de segunda a segunda, né?
com algumas escalas específicas por conta do tipo de trabalho que o pai ou a mãe tem. Então hoje em dia a gente tem de tudo, apesar de a maioria, principalmente dentro de Macaé, não ter esse tipo de funcionamento, né? A maioria das creches elas funcionam de segunda a sexta, por ser uma cidade pequena. Mas é importante vocês saberem que existem esses outros grupos, né, que funcionam de forma diferenciada. Evitar que acumule objetos que possam acumular pó dentro do quarto, né? E falando principalmente do ambiente das vitrines, dos brinquedos, né? Dentro da creche, a gente precisa ter objetos que sejam de fácil limpeza. A gente já conversou um pouco sobre isso, né? Não é interessante muitos brinquedos de pano que possa acumular essa poeira, possa acumular ali ácaros. É interessante a gente utilizar mais brinquedos de plástico, borracha, silicone, desse tipo de material. Sem contar a limpeza, né? Que além de todos esses cuidados, é importante que a limpeza seja feita de forma rotineira. E é importante que pelo menos uma vez ao dia seja feita a higienização daquela sala, né? Onde eu vou passar um pano úmido nos móveis, no rodapé, no chão, fazer toda a limpeza mesmo da sala, deixando a sala pronta. Algumas creches têm rotina de fazer a limpeza 2 vezes ao dia. A criança sai para comer, a creche faz a limpeza, a criança volta do recreio, a sala já tá limpa. A criança ela não deve estar presente durante o momento da limpeza, né? Acabei de falar sobre esse momento. A gente vai esperar a criança sair pra gente fazer a limpeza. Não pode ter criança dentro da sala quando a gente vai fazendo a limpeza. Mesmo que a gente utilize produtos específicos, que não tenha cheiro, produtos próprios para a criança, não deve estar. E outra coisa, eu preciso procurar produtos que tenham o cheiro ameno, para a gente não utilizar ali cloro que boa e logo depois eu colocar a criança dentro da sala, né? A gente precisa ter produtos mais tranquilos, que não tem esse cheiro tão forte. Manter a alimentação protegida, né, quando a gente fala da cozinha da creche, então sempre fazer limpeza periódica nos armários, gavetas, para evitar assim que tenha infestação por barata ou qualquer outro inseto. No geral, dentro da creche, a gente tem o controle de detetização. Mas, como tudo pode acontecer, é importante a gente ter um controle, né? Principalmente no calor que faz aqui em Macaé, a barata sai do bueiro do nada. Então, é importante a gente ter um controle. O mofo, que deve ser evitado e combatido sempre, né? O mofo, de forma nenhuma eu posso colocar uma criança dentro de uma sala que tem mofo. E apesar de ser muito fofo fotos desta forma, né? Onde eu envolvo o pet, né? Seja o cachorro, seja o gato, seja qual pet que for, com crianças, bebezinhos, e faço essas fotos muito bonitas que a gente vê na internet. Isso não é o ideal. A criança não deve, né, ter esse contato direto com os animais. Eles precisam ficar preferencialmente fora de casa, pelo menos nos 6 primeiros meses dessa criança. Ah, mas minha filha, desde os dois dias que ela nasceu, que a gente dorme com o cachorro e ela tá viva até hoje. Que bom, a gente também tem crianças entubadas por conta desse contato com o cachorro, com o gato, de forma muito cedo. A gente sabe que o cachorro e o gato têm organismos que vivem neles, e a criança não tem imunidade. Então, assim, eu tenho histórico de crianças que que precisou voltar e ser internada na UTI por problemas respiratórios, por bactérias que foram contraídas aí pela presença de animal muito perto da criança nesses primeiros meses de vida. Então, a recomendação é não deixar. Cada pai assume a consequência dos atos, né? O fumo, que, né, também não preciso nem falar. Essa imagem eu achei ótima. Ainda bem que esse cigarro tá apagado, mas mesmo assim, né? Então, de forma nenhuma, a gente pode fumar perto da criança, dentro da casa, do carro ou um ambiente que tenha criança. Na verdade, o ideal era até mesmo não fumar durante esse exercício do trabalho. Mas a gente entende que o fumo, ele é um vício, né? Ele é complicado. E o cheiro vai ficar, infelizmente fica. E pode ser que a criança acabe tendo quadros alérgicos por conta desse cheiro que fica na sua roupa, que fica na sua boca quando você fala em cima da criança. E aí, se a gente perceber isso, a gente vai precisar evitar o contato com essa criança, conversar com a nossa colega de sala para você diminuir o contato com essa criança, caso tenha algum fumante aí, né? Eu não sei se algum de vocês fumam. Os insetos, as crianças alérgicas são, em geral, muito sensíveis a picadas de inseto, então a gente tem muitos quadros clássicos de criança que desenvolve extremos calombos, né, pelo corpo por conta de picada de formiga ou pernilongo principalmente,
mas também pode acontecer picada de carrapato, pulga e ter essa relação intensa de forma local, gerando uma infecção, coceira, calombos grandes, pode até mesmo gerar uma lesão com pus e tudo mais. As roupas, então é muito importante a gente dar preferência, né, principalmente nos primeiros meses de vida da criança, as roupas de algodão e sempre enxaguar muito bem para retirar todo o sabão. Porque até mesmo como uma colega falou, né, como a gente estava conversando no geral sobre alguns produtos que são específicos para criança, como é que fala? Para lavar a roupa da criança, né? Hoje em dia a gente tem vários produtos específicos para essa linha infantil que já reduz algumas coisas que podem causar alergia. Mesmo sendo esses produtos, eu não posso deixar resto de produto na roupa. Então é importante eu enxaguar muito bem e ter certeza que foi retirado todo o sabão. Exercício físico, então, principalmente falando das crianças maiores, né, é importante a gente incentivar a prática de atividades de preferência ao ar livre, e é por isso que a maioria das creches tem pátio aberto, e a alimentação saudável, que é a base de uma vida saudável, então sempre incentivar a criança a ter a alimentação correta, tanto dentro quanto fora da creche. Então, muitas creches a gente tem muita presença de fruta, então incentivar a criança a comer as frutas, comer direitinho a comida que a creche oferece, e fazer esse incentivo, e algumas vezes a gente precisa até mesmo envolver a família, né? Porque às vezes tá incentivando a criança a comer fruta, mas aí você fala assim pra mãe, ele não quis comer fruta, e a mãe fala assim, tudo bem, que ele gosta mesmo de passar tempo, eu já até trouxe ali no carro pra ele, ou até trouxe ali na bolsa pra ele. Então, assim, a gente tem que tentar envolver e fazer a mãe ter o mesmo movimento que a gente de começar a insistir em uma alimentação saudável. E por hoje é só, vamos finalizar então o nosso bate-papo.